Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão se cuidando? Estão em casa? Espero que sim. Espero que todos estejam bem. Estejam bem. Eu estou me cuidando, estou em casa e torcendo para isso acabar o quanto antes, para que a gente possa se encontrar novamente na escola, ok? Espero que tenham gostado da primeira aula, que eu possa ter contribuído com algum conhecimento, com alguma coisa para vocês. E, e sobre as atividades da primeira aula, pouquíssimos alunos fizeram, então eu espero que vocês comecem a levar um pouquinho mais a sério, porque nesse momento de dificuldade é o que a gente tem para fazer. É o formato que a gente vai ter que seguir, pelo menos nas próximas semanas aí, até isso tudo se normalizar e tudo voltar como estava antes. Então eu peço que vocês façam as atividades, encaminhem lá no e-mail para que eu possa estar avaliando de alguma forma e dando nota para vocês, beleza? Então vamos dar continuidade às nossas aulas, né? No início a gente falou sobre a corrida de orientação, a aula passada. Hoje a gente vai entrar no assunto do hóquei. Então, o hóquei, ele existe três formatos para se praticar, que é o hóquei sobre grama, que é o hóquei sobre patins e o hóquei no gelo. São os três formatos de jogo que se existem. Ele é um esporte que no Brasil existe poucos adeptos, até porque algumas das situações a gente não tem o espaço físico suficiente para a prática aqui no nosso país. O exemplo é o hóquei no gelo. Como a gente não tem neve aqui no Brasil, teria que ser uma quadra, né, com gelo artificial. Para manter isso é um custo altíssimo. Então, por esse motivo, o hóquei sobre gelo não é praticado, o Brasil não tem equipe, então ele é descartado. O hóquei sobre a grama, no Brasil, existe, porém são poucos adeptos, assim como o hóquei sobre patins. Também existe, mas ele é o menos tradicional dos três hóqueis. O hóquei no gelo, né, ele é praticado nas Olimpíadas de inverno e o hóquei sobre grama nas Olimpíadas tradicional. Então, eles são esportes bem conhecidos no mundo, porém em regiões diferentes. Aqui na América do Sul a gente tem a Argentina, que a seleção feminina é fortíssima. Já foi medalhista olímpica, é uma modalidade que cresceu muito lá nos homens também, porém a concorrência masculina é muito maior do que a feminina, e com isso o hóquei sobre grama feminino da Argentina, como teve um trabalho muito bom desenvolvido durante muitos anos, está começando a colher os frutos desse resultado. A seleção brasileira já evoluiu muito, porém ainda necessita de mais espaço, de mais pessoas acreditando, investimento, para que cada vez possa se difundir mais, não só no mundo, mas também no Brasil, nos diversos estados, cidades que a gente tem. Apesar do hóquei ser um esporte que utiliza um taco para empurrar o disco no gelo e a bola sobre a grama, ele é classificado como um esporte de invasão. Por quê? Porque o esporte de invasão a gente tem que invadir o lado adversário, o campo adversário, para a gente conseguir o nosso objetivo. Então, nos esportes de campo, o objetivo é rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível. Então, o caso do hóquei, mesmo utilizando o taco, ele não é um esporte considerado de campo e taco, ele é um esporte de invasão. É uma curiosidade que a gente tem na apostila, que também é interessante a gente estar colocando aqui, para quando vocês escutarem, vocês verem, vocês não se confundirem com essa classificação do hóquei. Na apostila a gente vai ver
pouca coisa sobre o hóquei no gelo e vamos nos aprofundar um pouquinho mais no hóquei sobre a grama. Então, segundo a Federação Internacional de Hóquei, as raízes desse esporte estão ligadas a práticas realizadas na antiguidade. Registro de mais de 4.000 anos encontrados no Egito e outros de cerca de 1.000 anos antes de Cristo descobertos na Etiópia indicam que já se praticava uma forma rudimentar desse jogo. Outras evidências também apontam para práticas similares em Roma, na Grécia, bem como nas terras de povos astecas. A forma de jogar hóquei como conhecemos hoje surgiu na Inglaterra, no século XVIII, e sua criação está relacionada ao aumento do número de escolas públicas no país. A primeira associação do hóquei foi criada em 1876, no Reino Unido, e ela foi responsável por organizar as primeiras regras deste esporte. Então, o hóquei ele teve a estreia nas Olimpíadas em Londres, lá em 1908. Né? E naquele momento, países como Inglaterra, Irlanda, País de Gales, Escócia, principalmente países europeus, Alemanha, França, foram países que participaram nessa primeira aparição do hóquei nos Jogos Olímpicos. Que também outro fato importante é a gente saber que dentre esses 3 hóqueis, o de grama, no gelo e sobre patins, o pioneiro dos 3 foi o da grama. Então o hóquei sobre grama foi o primeiro a surgir, para depois ter os outros esportes efetivados. Aí as equipes femininas só passaram a poder participar dos Jogos Olímpicos em 1980, em Moscou. Então foi muito tempo depois da primeira aparição do hóquei masculino, né? Quase 72 anos depois. E hoje existe a Federação Internacional de Hóquei, né? Que é a FIH, que foi fundada em 1924, que é a entidade que é responsável, assim como todo esporte tem uma entidade que organiza as regras, competições, que administra o esporte, também existe para o hóquei. E no Brasil a gente tem essa confederação brasileira, que é a CBGH, que é a Confederação Brasileira de Hóquei sobre Grama e Indoor. Aqui uma curiosidade de uma seleção, um país que é um dos maiores, mais populosos do mundo. E o engraçado é que em modalidades populares em outras regiões do mundo ela não é tão forte, que é a Índia. Né? No futebol, no vôlei, basquete, a gente quase nunca escuta falar, mas alguns outros esportes ela é fortíssima. Então a Índia é muito praticado o hóquei sobre grama, que chegou na Ásia através dos ingleses e montou uma verdadeira dinastia olímpica na modalidade. Então, os indianos são os maiores vencedores do esporte. Eles têm 9 conquistas de ouro. Grande parte desse sucesso foi em décadas passadas, né? Desde 1928 a 1960. Foi a época que a Índia foi imbatível. Hoje, ela está entre as principais seleções, mas não com aquela potência que tinha em décadas passadas. Como que é o funcionamento do hóquei? Então, as equipes do hóquei sobre grama elas são formadas por 11 jogadores. Dentre esses 11 jogadores, são 10 na linha, mas mais o goleiro. Então, 11 jogadores contando o goleiro para cada equipe. O tempo de partida que oficialmente, né, para as competições oficiais, são 2 tempos de 35 minutos cada tempo, então totalizando 70 minutos de jogo. E quando uma partida termina empatada, ela é decidida por meio de disputa de pênaltis. Assim como é no futebol, assim como é no futsal, algumas modalidades existe essa disputa para que haja um vencedor. Os jogadores não podem tocar na bola com as mãos ou com os pés. Somente o goleiro que pode utilizar qualquer parte do corpo para controlar, para tocar, para defender a bola. O restante de jogadores só pode utilizar o taco. Né? Não é permitido levantar o taco acima da linha dos ombros ou lançar a bola na direção do outro jogador. Então a bola sempre tem que esperar a bola baixar,
né, ela estar para baixo da linha da cintura para que você possa rebater. Para cima dos ombros, você não pode rebater, né, é uma infração do jogo de hóquei sobre grama. As faltas cometidas dentro da área são cobradas por meio de pênaltis. Só que o detalhe, todos os jogadores ficam dentro do gol, todos, os 11, junto com o goleiro. E no momento que é apitado para ele cobrar, esses jogadores podem sair dali. Né? Um fato curioso que ele na verdade joga, como se fosse um escanteio, joga a bola para dentro da área para ele fazer essa cobrança dessa penalidade. E somente o jogador que está com a posse da bola pode utilizar o corpo para proteger. É diferente do hóquei sobre gelo, que às vezes quando o disco está no espaço, pode vir outro jogador trombar com você, ocupar o espaço para que o jogo continue, para que você tenha o ganho do disco ou da bola. No hóquei sobre grama é diferente, só quem está com a posse que pode proteger. O campo, então o campo normalmente ele é de grama sintética, não uma grama artificial, não é uma grama natural como essa que a gente vê em maioria dos campos. E a medida máxima de um campo de hóquei é de 91,4 metros de comprimento por 55 de largura. Então isso é para competições oficiais e é a medida máxima. Pode ser menor? Pode, mas cada competição tem uma especificação diferente. O que mais aqui tem importante que o campo em que são realizadas as competições de hóquei sobre grama é construído muitas vezes com grama sintética, como eu falei. Esse material foi utilizado pela primeira vez em campo de beisebol em 1966 nos Estados Unidos. Uma vez que o estádio era coberto, a grama natural não resistia à falta de luz. Então, o fato da grama sintética é isso: o desgaste é muito grande, o tempo é chuva, é sol, então acaba gastando muito, estragando muito, e para que o jogo fique dinâmico e fique legal, não estava com as expectativas boas. Então eles começaram a utilizar essa grama artificial e hoje em competições olímpicas, mundiais, esse gramado é artificial, de grama sintética, não existe grama natural. Às vezes alguma outra competição de um porte um pouco menor pode ser que aconteça em gramas naturais, mas competições oficiais de porte de credibilidade alta hoje é praticamente 100% praticada em grama sintética. Aqui um pouquinho sobre os equipamentos, né? Os tacos são feitos de fibra de carbono, que é um material bem leve, e fibra de vidro. Então eles chegam a pesar no máximo 700 gramas. O peso varia entre 350 e 700 gramas e não pode ter mais que 5 centímetros de diâmetro. A bola é feita de plástico e cortiça e pesa entre 150 gramas e tem 3 centímetros de diâmetro. E o gol ele tem 3,66 metros de largura por 2,10 de altura. Então esses são alguns dos equipamentos que são necessários para que se pratique o jogo. O tempo de partida eu já havia comentado, que são 2 tempos de 35 minutos, que em caso de empate as equipes disputam a prorrogação, né, primeiro com 2 tempos, e em que o primeiro time marcar o gol vence. Porém, se nessa prorrogação acabar empatado, vai ter a disputa de pênaltis, como havia comentado já no slide anterior. E quem controla a partida no hóquei são 2 árbitros, sendo um controla cada lado do campo. Então, um fica numa metade do campo, o outro na outra metade, e os dois seguem as regras da partida. Ainda continuando aqui sobre o hóquei de grama, os jogadores de linha não podem utilizar os pés para bater na bola, apenas o goleiro, como já tinha comentado também. Não é permitido erguer o taco acima das linhas dos ombros, já havia comentado. Em caso de uma falta dentro da área, cobrança de pênalti, que tem a distância de 6,4, e somente o jogador que tem a posse da bola pode protegê-la também. Um slide repetido, já havia falado anteriormente em outro formato. Aqui são 3 formas de empunhadura que a gente pode segurar o taco, né, que é o aplauso, o jab
e o relógio. Então são as 3 formas que se pode segurar o taco para jogar. Os passes são chamados de push, que é o passe lateral, no qual a bola é atrasada antes de ser passada. Aí o push hit, quando antes de realizar o passe, a bola é afastada do taco e o passe é feito de revés, realizado com a parte traseira do taco. E a condução da bolinha pode ser feita segurando o taco com a mão esquerda ou com as 2 mãos. Para bater na bolinha, deve segurá-la com as 2 mãos e encostá-la na parte superior dele. Então, nada de anormal daquilo que a gente consegue observar nas imagens, né? A gente vai comentar um pouquinho, não é um assunto que a gente tem no nosso conteúdo da apostila para seguir, mas eu acho interessante falar um pouquinho sobre o hóquei no gelo também, que é uma das modalidades do hóquei das Olimpíadas de Inverno. Essa prática existe desde da Idade Média e é a forma mais próxima ao esporte atual desenvolvido na Inglaterra, lá no século XVIII, que os soldados britânicos levaram o esporte para o Canadá e para os Estados Unidos, países que nos dias atuais são referência ao hóquei no gelo. Atualmente, uma das principais competições de esporte organizada nos Estados Unidos, né, que é a Liga Profissional de Hóquei, que agrega equipes dos Estados Unidos e do Canadá. As equipes são formadas por 6 jogadores e no lugar da bolinha, os jogadores conduzem um disco até o campo adversário buscando marcar um gol. Que além do disco e do taco, fazem parte de materiais do jogo uma série de equipamentos de segurança, como capacete, protetores. Os jogadores praticam esporte com patins, similares àqueles da patinação artística. Então existe uma proteção muito maior pelo fato do patins, do deslize, então por isso dos equipamentos, diferentemente de grama, que eles praticamente não utilizam nenhum tipo de equipamento. Então vou passar um videozinho aqui para vocês observarem, entenderem um pouquinho como que é o funcionamento do jogo. Writing's not that easy. Vamos esperar pular o anúncio aqui. This sentence is grammatically correct. Eu vou deixar ele inteiro, que não é um vídeo tão longo, 2 minutos e meio aí. Dwyer inside the circle now. A little bit of magic from the little man. Off the back foot and scores. Então, enquanto vai passando o vídeo, eu vou fazendo alguns comentários. Vocês podem ver que eles precisam ter uma preparação física muito boa, porque é um espaço grande, não é um campo tão pequeno, e ele parece que é fácil de se praticar, mas ele tem que ter uma certa habilidade, uma certa condição técnica, física, tática. Então não é simplesmente só rebater com o taco a bolinha. Não, existe uma série de condições que tem que ter para que se possa praticar. Então vocês estão vendo também aí esse espaço aí, que é a área, que é onde o goleiro pode ficar, ele não pode sair desse espaço, porém nesse espaço ele pode utilizar o pé, a mão, qualquer parte do corpo. And it's Helen Richardson E Walsh. outro detalhe é diferente do With hóquei England's sobre second goal, but that was all about the vocês estão power vendo of que Lily os atletas Owsley. dificilmente estão com equipamento. Às vezes um usa uma Determined cotoveleira, run. uma The Scottish joelheira, girls couldn't lay a só o stick goleiro on her or the que às ball. vezes fica mais And a ocupado lovely com pullback caneleira, and a joelheira, beautiful equipamento finish próprio. there Mas os jogadores de from linha Helen normalmente Richardson não Walsh as utilizam well. nada porque não existe esse contato físico. Ali a gente falou, mas se encostar em qualquer parte do corpo um atleta de linha que não seja o taco, é computado falta. E do campo, que a gente até falou,
Vocês estão vendo, é um campo de grama artificial. Por quê? Porque a bolinha ela acaba rolando mais facilmente do que se fosse num campo de grama natural, que sempre vai ter irregularidade. Conforme você pisa, vai amassar a grama, vai abrir buraco. Então vocês estão vendo que o campo é perfeito para a prática ali. Então a gente continua lá. Eu vou passar para vocês a atividade, né? Como eu comentei, a primeira atividade que vocês todos deveriam ter realizado e mandado no e-mail para mim, foi uma quantidade pequena. Então eu espero que essa segunda atividade seja encaminhada por Word, para o e-mail masaestaron@gmail.com, né? Então assim, nesse conteúdo da apostila, a gente pôde conhecer um pouco do hóquei sobre grama e uma introdução no hóquei sobre gelo. Agora eu quero que vocês realizem uma pesquisa e expliquem para mim o que é o floorball. É um esporte parecido, similar com esses, né? Então eu quero que vocês pesquisem o que é o floorball, vão passar para o Word. Não precisa ser uma coisa tão extensa, mais que uma página, é uma coisa aí de 15, 20 linhas, podendo ser até com as palavras de vocês, o que vocês acharem, vocês fazerem um resumo e me explicarem o que vocês entenderam, o que é esse jogo chamado floorball. Beleza, galera? Então a gente fica por aí. Eu agradeço aqueles que estão assistindo, estão acompanhando. Espero que vocês estejam absorvendo um pouco do conhecimento que a gente está passando. É claro que não é a mesma coisa que a gente está em sala de aula, que vocês tiram dúvida, que vocês perguntam. Muitas vezes a gente acaba aprendendo muita coisa com vocês também. Então, infelizmente, no momento é o que a gente tem, é o que a gente pode fazer. E ficamos por aí. Beleza, galera? Então se cuidem, se protejam, fiquem em casa, façam as atividades, que semana que vem a gente se encontra novamente para mais uma aula teórica. Beleza? Um abraço a todos e até a próxima.